Vamos então ao vivo agora até Miami, de onde conversa com a gente o economista Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue. Will, como sempre, obrigado pela sua presença. Bom ter você mais uma vez aqui no Jornal Jovem Pan. Boa noite. Muito boa noite, Vitor. Prazer estar aqui conversando com vocês. Como vieram esses números, Will? Quais os resultados e como é que isso impacta a economia brasileira? Pois é, a economia americana aqui continua apresentando uma resiliência na inflação. A inflação parece que não vai embora, né? Uma coisa meio à la brasileira, mas a gente tem sentido aqui nos Estados Unidos. É bem verdade que, obviamente, o pico da inflação ele já aconteceu no ano passado, mas a inflação aqui nos Estados Unidos, e hoje a gente teve o dado agora pela manhã, se mostrou firme, ainda acima dos 4% no seu núcleo, né? Quando você exclui preços de alimentos e energia, que são muito voláteis, depende de commodities, depende de petróleo, depende de diversas coisas, ainda assim esse núcleo da inflação ela continua firme aqui nos Estados Unidos, e isso reforça aquela ideia de que o Banco Central americano deve manter os juros aqui nos Estados Unidos mais elevados por mais tempo, né? A gente tem hoje a maior taxa básica de juros, né, algo parecido à Selic do Brasil, a gente tem aqui nos Estados Unidos a maior Selic americana, digamos assim, desde agosto de 2007. Tudo isso para tentar controlar essa inflação. No dado específico de hoje pela manhã foi muito derivado de combustíveis, né? Aqui, diferentemente de alguns lugares, quando o petróleo sobe, a gente já sente na bomba, a gente já paga mais caro por esse petróleo, e não só a gente, mas né, tudo que envolve o transporte de mercadorias, serviços e por aí vai. Preços de combustíveis foram aí responsáveis por mais da metade da inflação desse mês agora de agosto, com a alta recente do petróleo. Apesar da inflação, e conforme eu falei, só reforça aquela ideia de que juros mais altos, bom para quem quer investir aqui nos Estados Unidos e investir em renda fixa. Pois é, Will, e como é que vocês aí nos Estados Unidos sentem a inflação? Aqui no Brasil, pelo menos, a sensação de nós leigos é de que o número que é divulgado sempre é muito menor do que aquilo que aumentou no bolso, né? Parece que os preços sobem muito mais rápido do que apontam esses índices que ficam aí na casa decimal, 0,6%, por exemplo. Aí nos Estados Unidos parece que a alta de preços é muito maior. Vocês estão sentindo no bolso esse aumento de preços aí nos Estados Unidos, ou Will? Eu estou vendo na tela ali 0,6, né, a inflação no mês, mas a inflação, por exemplo, de preços de energia, gasolina, ela foi mais de 6%, ela foi mais para perto de 6%, perdão, 5,6% para ser mais exato. Ou seja, e isso em apenas um mês, né, você sentiu esse aumento de preço de gasolina. Ainda assim, é verdade que estruturalmente a inflação nos Estados Unidos, ela foi ao longo de muitos anos, desde a formação do Plano Real, né, ela foi menor do que a inflação brasileira, e isso até ajuda a explicar, né, por que a nossa moeda, a brasileira, perde tanto valor frente ao dólar, né, porque você tem uma inflação tradicionalmente mais forte, ou teimosamente mais forte no Brasil. Ainda assim, aqui nos Estados Unidos a gente tem visto, sim, obviamente que cada região é uma realidade. Miami especificamente passa por um momento muito forte de crescimento e preços subiram bastante aqui em termos de aluguel, moradia e tudo mais. Mas, em geral, nos Estados Unidos, de fato, é uma inflação que há muito tempo não dava as caras e o americano tem se acostumado a conviver com isso. O lado bom é que assim, a economia americana ainda vive uma situação praticamente de pleno emprego. A última taxa de desemprego foi de 3,8%, uma taxa de desemprego bastante baixa, e isso, consequentemente, né, faz com que salários ou que os trabalhadores consigam obter seus reajustes salariais. No último dado também divulgado alguns dias atrás, os salários cresceram 4,4%, então, ou seja, praticamente em linha com a inflação, e aí, consequentemente, o consumidor americano consegue pelo menos manter o seu poder de compra. Ok, ouvimos aqui o Will Castro Alves, economista, estrategista-chefe da Avenue. Obrigado, Will, pela presença aqui no Jornal Jovem Pan. Muito obrigado, Vitor. Boa noite a todos. Boa noite.